A viúva lhe disse: quero 3 vezes ao dia. Ele, um peão solitário que tinha enterrado a sua esposa 5 anos atrás, a olhou sem entender. Bento a tinha encontrado abandonada no sertão, quase morta, sem nome, sem esperança. Cuidou dela como pôde. Café pela manhã, caldo ao meio-dia, companhia pela noite. 3 vezes ao dia sem falhar. E quando ela finalmente acordou de verdade, quando a vida voltou aos seus olhos, lhe pediu o mesmo que ele tinha dado, mas agora com outro significado. 3 vezes ao dia já não era só sobreviver, era escolher viver. Se alguma vez sentiu que era tarde demais para voltar a amar, toca nesse coraçãozinho, porque esta história é para você. E agora me diga, como você acha que termina esta história? Deixe para mim nos comentários. Quero saber o que sente o seu coração. Ao amanhecer, nas planícies infinitas do interior, a neblina ainda rastejava baixa sobre a terra seca quando o cavalo de Efraim, Bento Cavalcante, levantou as orelhas e diminuiu o passo, como se o próprio chão tivesse pedido silêncio. Era aquele tipo de manhã onde o mundo parecia suspenso entre a noite e o dia, onde a luz ainda não se decidia a chegar de vez e as sombras se agarravam à terra com dedos longos e cinzas. Bento era um peão solitário de 50 e poucos anos, com a pele curtida de vento e sol, marcada por rugas que pareciam mapas de caminhos percorridos sem destino. Seus olhos eram da cor de cachaça envelhecida, olhos de quem já tinha visto o mundo lhe tirar coisas demais e tinha aprendido a não pedir que as devolvesse. Desde que enterrara o amor de sua vida em um pequeno cemitério sem placa, apenas uma cruz de madeira com o nome cortado à mão, vivia como quem só cumpre os dias, sem pressa, sem esperança, sem nada mais que o trabalho mecânico e a imensidão que se estendia em todas as direções como um oceano de terra e céu. Cada manhã era igual à anterior. Se levantava antes da aurora, preparava café tão forte que podia acordar os mortos, montava seu cavalo, um animal velho como ele, com as mesmas cicatrizes na alma, e percorria as cercas da fazenda onde trabalhava em troca de teto e comida. Não era sua terra. Nada era seu, na verdade. Nem mesmo a dor lhe pertencia mais. Ele a tinha usado tanto que estava gasta como um casaco com os cotovelos rasgados. Foi ali, perto da cerca de arame farpado, que separava a fazenda do caminho poeirento que levava a lugar nenhum, onde ele o viu. Um vulto escuro na terra dura. No começo, pensou que era um animal morto. Um lobo, talvez, ou um veado que tinha cruzado no momento errado. Mas quando se aproximou, o cavalo ficou nervoso, mexendo as orelhas para trás, e Bento soube que o que estava vendo era humano. A mulher estava encolhida em posição fetal, como se tivesse tentado se fazer invisível antes de perder o sentido. Estava descalça, os pés cortados e ensanguentados por quilômetros de caminho ruim, coberta de lama seca que tinha endurecido sobre sua pele como uma segunda camada. O vestido, que algum dia deve ter sido verde, estava rasgado nos joelhos, desfeito na barra, manchado com terra e tempo. O rosto era tão pálido que parecia feito de cinza, daquela cinza fina que sobra depois que o fogo queimou tudo o que valia a pena queimar. Não havia sangue à mostra, não havia cena feia de violência clara, mas havia algo pior: abandono. O tipo de abandono que deixa a alma com frio. O tipo de abandono que fala de um mundo que decidiu que esta pessoa já não importava. E Bento conhecia esse abandono. Tinha visto ele no espelho toda manhã durante 5 anos. Desceu do cavalo devagar, com aquele cuidado de quem aprendeu que a vida pode quebrar com um movimento muito bruto. Se ajoelhou na terra dura, sentindo como as pedras apertavam seus joelhos através da calça gasta. Quando estendeu a mão para sentir o pulso no pescoço da mulher, ela abriu os olhos. Eram verdes. Verdes como o lodo que cresce em lugares escuros onde nunca chega o sol. Verdes como o fundo de um poço fundo. Verdes e profundos e distantes, como se estivesse olhando de muito longe, de um lugar onde ninguém deveria ter que estar. O olhar não pedia ajuda, não implorava, não rogava. Parecia apenas confirmar algo que já sabia, que o mundo era realmente cruel, que a bondade era um mito que ninguém viria. E então, quando seus olhos encontraram os dele, algo mudou.
Não foi nada exagerado. Não foi como nas histórias. Foi pequeno e silencioso, como uma rachadura no gelo que mal se escuta, mas que muda tudo. Porque naquele olhar, Bento viu algo que reconheceu: o vazio. O vazio de quem já desistiu e só continua por costume. O vazio de quem respira porque os pulmões ainda teimam, mas que deixou de ter motivos faz muito tempo. Quando tocou o pulso, sentiu um fio teimoso de vida. Fraco, irregular, mas ali, como uma vela brigando contra um vendaval. E algo dentro dele, algo que jurava ter morrido junto com Maria, enterrado 7 palmos sob a terra naquele cemitério esquecido, se partiu. Não de fraqueza, mas de reconhecimento. Porque ele conhecia esse tipo de vazio. Tinha morado nele durante anos. Sabia exatamente como era se sentir vivo só porque o corpo não tinha recebido o aviso para parar. Não disse nada. As palavras pareciam poucas, quase ofensivas de tão pequenas. Simplesmente deslizou seus braços sob o corpo dela, notando como era leve, como se o sofrimento tivesse comido tudo o que não era importante, e a levantou com cuidado. Ela não reclamou, não falou, só deixou que sua cabeça caísse contra o peito dele, e esse gesto de entrega foi mais dolorido que qualquer grito. A levou até o bebedouro da fazenda, um cocho de madeira velha que tinha visto verões e invernos demais. Derramou água fria com cuidado no rosto dela, vendo como as gotas faziam linhas limpas através da poeira, revelando a pele pálida por baixo. Limpou o pó das bochechas com dedos desajeitados, mas mansos, passou um pano úmido nas mãos marcadas por riscos, arranhões e o que pareciam queimaduras de corda, mãos que tinham tentado se segurar em algo e tinham perdido. Ela tremia, não só de frio, mas de algo mais fundo, uma espécie de tremor da alma, como se seu corpo estivesse decidindo se valia a pena continuar funcionando. Fraca demais até para segurar a madeira do cocho, quando ele tentou ajudá-la a beber. A água escorria pelos cantos de sua boca e o som da respiração era como uma vela lutando contra o vento. Aquele som frágil que te faz segurar o fôlego porque teme que o próximo não. Venha! Bento não perguntou de onde vinha. Não perguntou o que tinha passado. Não perguntou quem era. Só fez o que sabia fazer quando a vida, mesmo pequena e frágil, ainda teimava em continuar. Cuidou. Na cabana dele, uma construção simples de madeira antiga que já tinha visto dias melhores, a deitou em uma cama perto da janela. Era uma cama estreita, com um colchão fino e lençóis que cheiravam a sabão de coco e sol. A cabana inteira cheirava a lenha queimada, café forte que tinha sido esquentado vezes demais, couro molhado e aquele cheiro que não tem nome da solidão, que pega nos lugares onde vive uma só pessoa por muito tempo. A luz do dia entrava ali como uma bênção discreta, sem alarde. Não era a luz forte do amanhecer, nem o fogo do entardecer. Era aquela luz suave de meio da manhã que faz a poeira brilhar no ar, que vira o comum em algo quase sagrado. A luz caía sobre o rosto da mulher, e Bento pôde ver realmente pela primeira vez o tamanho do estrago, não físico, embora houvesse roxos amarelados que estavam sarando, cortes que tinham inflamado e sarado mal, mas o estrago mais fundo, o estrago nos olhos, na forma como se encolhia até dormindo, na maneira como suas mãos se fechavam em punhos, como se ainda estivesse se defendendo de golpes que já não vinham. A mulher murmurava palavras partidas em seu delírio de febre. Às vezes, pareciam nomes. Mãe, por favor, não. Às vezes, rezas que não faziam sentido, pedaços de conversas esquecidas, ecos de uma vida que tinha ficado para trás. Bento se sentava em uma cadeira de madeira perto da cama e escutava, não porque entendesse, mas porque sentia que alguém devia ser testemunha, que alguém devia escutar estas palavras quebradas e segurá-las com cuidado, como se tivessem valor. No terceiro dia, quando a febre finalmente baixou o bastante para que ela pudesse falar com algum sentido, sussurrou seu nome. Ou melhor, deixou que o nome saísse como um segredo que já não podia guardar. Vesper. Meu nome é Vesper Arledge. Vesper. Não era só um nome. Era um som de fim de tarde, um aviso, uma reza de noitinha. Era bonito demais para alguém que parecia ter sido esvaziada por dentro, como uma casa depois de um incêndio.
as paredes ainda de pé, mas nada vivo dentro. Bento não respondeu logo. Deixou que o nome ficasse no ar da cabana, como se estivesse provando ele, aprendendo o seu peso. Finalmente, com aquela voz grossa que parecia pedra rastejando no chão, disse: Efraim Cavalcante, mas todos me chamam de Bento. Ela não disse mais nada. Fechou os olhos de novo, e Bento pensou que ela tinha dormido. Mas então, tão baixo que quase não ouviu, ela murmurou: Obrigada. E aquela palavra, tão simples, tão pequena, se fincou no peito de Bento como um espinho. Porque ninguém tinha lhe agradecido nada em anos. Porque tinha esquecido que suas ações podiam significar algo para alguém. Porque durante tanto tempo tinha sido invisível, até para si mesmo. Criou uma rotina sem pensar muito, como quem amarra a vida num poste para que ela não fuja. 3 vezes ao dia, como as rezas que sua mãe costumava rezar quando ele era menino, como as comidas que Maria servia quando ainda estava viva, como as batidas do coração que marcam o tempo, mesmo quando o tempo parece ter parado. Pela manhã cedo, quando a luz mal começava a entrar pelas frestas das tábuas, chegava com água limpa. Limpava as feridas com cuidado detalhado, usando panos fervidos e álcool que fazia ela arfar de dor, mas nunca reclamar. Trocava os panos frios na testa, notando como a febre subia e descia como maré. Falava com ela em voz baixa enquanto trabalhava, não esperando resposta, só enchendo o silêncio com algo que não fosse medo. Hoje vai chover. Posso sentir nos joelhos. O cavalo também sabe. Fica inquieto quando vem tempestade. O bezerro que nasceu semana passada finalmente ficou de pé. É teimoso, igual a mãe. Achei um ninho de andorinhas no galpão. 3 ovos, pequenos como pedrinhas de rio. Ao meio-dia, preparava caldo. Não era bom cozinheiro. Maria era quem sabia fazer milagres com farinha e manteiga, mas sabia fazer caldo. Ossos fervidos por horas, até soltarem tudo o que tinham para dar. Verduras que plantava em um quintalzinho atrás da cabana. Sal e pimenta e tempo. Servia numa tigela de metal amassada e a ajudava a sentar, segurando a cabeça dela com uma mão, enquanto com a outra levava a colher aos seus lábios. Ela engolia com dificuldade no começo, como se tivesse esquecido, como se alimentar. Mas pouco a pouco, dia após dia, as colheradas ficaram mais fáceis. Pela noite, quando o sol se afundava no horizonte e pintava o céu de laranja e roxo, se sentava na cadeira perto da cama. Às vezes, lia em voz alta de um livro velho de poesias que tinha sido da Maria. Não porque pensasse que Vésper estivesse ouvindo, mas porque o silêncio da noite era pesado demais para carregar sozinho. Outras vezes, só ficava ali, atento a cada respiração, cada suspiro, cada pesadelo que a fazia gemer em sonhos, e quando os pesadelos vinham, punha sua mão sobre a dela. Só isso, só contato, e esperava até que a tempestade passasse. No 4º dia, algo mudou. Foi pequeno, quase não se notava, mas Bento percebeu porque tinha aprendido a prestar atenção nos detalhes. Os pequenos sinais que fazem a diferença entre a vida que se segura e a vida que se entrega. Se atrasou com a comida do meio-dia, porque um bezerro tinha quebrado a cerca do pasto do norte e teve que correr atrás dele por meia milha sob o sol quente. Quando finalmente o pegou e consertou a cerca com arame e suor, já era quase 1 da tarde. Correu de volta para a cabana, sentindo uma pressa que não sabia explicar. Um medo sem lógica de que se quebrasse a rotina, se não estivesse ali exatamente quando devia estar, algo terrível aconteceria. Chegou com uma tigela fumegando, a mão vermelha e ardendo de tanto segurar o metal quente, o coração batendo rápido demais no peito, e a encontrou acordada. Realmente acordada, não. Aquele estado de meio desmaiada da febre em que estava boiando. Seus olhos estavam firmes, claros, e estavam fixos nele. Vésper olhou a tigela, viu o vapor que subia em voltas preguiçosas. Depois olhou a mão dele, notou o vermelho vivo na palma onde o metal tinha queimado, e algo quase invisível mexeu no canto da boca dela. Não era exatamente um sorriso, era cedo demais para sorrisos, mas era uma rachadura. A primeira rachadura em uma parede de gelo que tinha estado congelada por tanto tempo que parecia eterna. Vésper abriu a boca e sua voz saiu como lixa.
grossa por não ser usada. Você voltou 2 vezes. Hoje. Bento ficou parado, a tigela ainda nas mãos, como se aquelas palavras fossem um soco que o deixou sem ar. O quê? Esta manhã, ela teve que parar, engolir, juntar forças para continuar. E agora? 2 vezes. Ele entendeu então. Ela tinha estado contando. Mesmo na febre, mesmo no delírio, tinha estado contando cada vez que ele vinha. 3 vezes ao dia. Manhã, meio-dia, noite, como um relógio, como uma promessa. Bento sentiu algo apertar na garganta. Deixou a tigela na mesinha perto da cama e se sentou pesado na cadeira. Devia ter voltado antes. O raio do bezerro. 2 vezes. Ela o interrompeu, e agora havia algo na voz dela que não estava ali antes. Algo que parecia perigosamente perto da emoção. 2 vezes já é mais do que qualquer um. E aquela frase ficou suspensa no ar da cabana como fumaça. Não se via, mas entrava em tudo. Ficava nos cantos, entrava nas frestas das paredes, se enrolava em volta dos dois como uma verdade grande demais para ignorar. Porque Vésper não estava falando só de hoje. Estava falando de toda a sua vida. Estava falando de um mundo onde as pessoas apareciam uma vez, se tivesse sorte, e depois sumiam. Onde as promessas eram feitas, mas nunca cumpridas. Onde o cuidado tinha preço e o amor vinha com contratos de letra pequena. E aqui estava este homem, este estranho, voltando 2 vezes num dia porque um bezerro o tinha atrasado. Não porque tivesse que fazer, mas porque tinha dito que faria. Bento não soube o que dizer. As palavras entalavam na garganta como pedras. Finalmente, só pôde murmurar: o caldo vai esfriar. Mas quando a ajudou a sentar, quando pôs a primeira colherada nos seus lábios, suas mãos tremiam. E não era pelo esforço. Os dias seguintes foram uma escavação lenta, não do tipo que procura tesouros, mas do tipo que procura entender. Cada conversa era como tirar camadas de terra, revelando aos poucos o que estava enterrado. Vésper, dentro de si, sentia que as palavras eram pedras pesadas demais para sua língua. Tinha esquecido como era ser vista, realmente vista, não avaliada, não julgada, não medida contra algum padrão impossível. Só vista, como se sua existência por si mesma fosse o bastante. Conforme as semanas viraram um mês, Vésper recuperou o corpo pouco a pouco. Primeiro foi capaz de sentar sem ajuda, depois de ficar de pé, segurando na beirada da cama. Depois de caminhar uns passos incertos, como um potrinho recém-nascido aprendendo a usar as pernas. E com o corpo veio algo mais, uma presença, uma qualidade de estar aqui, agora, em vez de estar perdida em algum passado terrível. Mas o passado nunca fica realmente para trás. Está sempre ali, sussurrando nos momentos calados, jogando sombras nos cantos. Uma tarde, enquanto Bento consertava uma cadeira perto da janela e Vésper estava sentada na cama, costurando um furo no seu vestido. O mesmo. Vestido rasgado com que tinha chegado, porque não tinha outro. Ela começou a falar. Não porque ele perguntou, mas porque o silêncio tinha ficado pesado demais e precisava dividir o peso. Era viúva, disse, sem aviso, sem explicação. Meu marido se chamava William. Era dono do armazém em Vila Esperança. Bento não levantou a vista do seu trabalho. Sabia que se olhasse direto para ela, se mostrasse interesse demais, ela podia se fechar como uma ostra. Então, continuou lixando a madeira, deixando as mãos terem o que fazer enquanto os ouvidos escutavam. Todos o conheciam. Todos o respeitavam. Vésper fez uma pausa, e Bento pôde ouvir o som da agulha atravessando o pano, ponto por ponto, como batidas do coração. Era um homem bom, ou era o que eu achava, ou o que ele me deixou achar. O tom da voz dela mudou nessa última frase. Ficou mais agudo, mais amargo. Quando ele morreu, foi de repente. O coração, disseram. Caiu morto atrás do balcão numa terça à tarde. E eu estava acabada. Achei que minha vida tinha terminado. Bento finalmente levantou a vista. Vésper estava olhando o vestido nas mãos, mas os olhos não estavam focados no pano. Estavam olhando algo muito longe. Mas a vida não tinha terminado, só mudado. Porque depois do enterro, depois que o colocaram no cemitério com uma lápide bonita e palavras bonitas,
começaram a chegar os homens. Homens com papéis. Homens com sorrisos que não chegavam nos olhos. Homens que diziam que William tinha assinado coisas, que tinha feito promessas, que tinha pegado dinheiro emprestado que nunca contou. A voz dela falhou um pouco, mas ela se obrigou a continuar. E de repente, o armazém não era nosso. A casa não era nossa. Nada era nosso. E eu não era nada. Só uma mulher com dívidas que nunca fiz, e um nome que já não significava respeito, mas vergonha. Bento deixou a cadeira de lado e se mexeu para sentar na beirada da cama, perto o suficiente para ela saber que estava ouvindo, longe o suficiente para ela não se sentir encurralada. E o que aconteceu? Vesper finalmente olhou para ele, e nos olhos dela havia algo selvagem e assustado. Veio um homem, Silas Merrill, dono de meio povoado, ou era o que parecia. Disse que William devia a ele mais que a ninguém. Disse que tinha jeitos de pagar a dívida. Ela se arrepiou, e Bento sentiu uma raiva fria crescer no estômago. Me deu uma semana para decidir. Uma semana para escolher entre ser dele ou ser nada. Mas você não escolheu. Nenhuma, disse Bento, e não era uma pergunta. Não. Vesper levantou o queixo, e pela primeira vez desde que tinha começado a falar, havia orgulho na voz dela. Fugiu, no meio da noite, sem sapatos, sem dinheiro, sem nada, a não ser este vestido, e o desejo de não ser dona de ninguém nunca mais. Bento estendeu a mão devagar, dando tempo para ela se afastar se quisesse, mas ela não se afastou. Deixou que ele pegasse a mão dela, e quando o fez, Bento sentiu como os dedos dela estavam finos, como os ossos pareciam frágeis. "O que você fez?", disse ele com uma firmeza calada. "Não foi covardia. Foi a coisa mais corajosa que você podia fazer." As lágrimas finalmente vieram então. Não choros exagerados, mas lágrimas silenciosas que escorriam pelas bochechas como chuva no vidro. E Bento ficou ali, segurando a mão dela, sendo testemunha da dor dela, sem tentar consertar. Porque algumas dores não se consertam, só se aguentam. Bento continuou com sua rotina, 3 vezes ao dia. Mas agora era mais que cuidado. Tinha virado algo sagrado, um costume que dava ordem ao caos. Uma promessa feita nova toda manhã, todo meio-dia, toda noite. Pela manhã, chegava quando o orvalho ainda brilhava nas janelas. Trazia café feito na hora. Tinha aprendido que Vesper gostava com um pouco de açúcar mascavo e uma pitada de canela, e pão tostado com manteiga de fazenda que o patrão fazia. Sentava na cadeira de madeira perto da janela e contava histórias. Não grandes histórias, não aventuras. Só pequenos causos do seu dia. Vi um lobo-guará esta manhã, velho, com o pelo cinza em volta do focinho. Me olhou como se me conhecesse de algum lugar. As flores do campo estão começando a sair no pasto do sul, roxas e amarelas. Maria dizia que eram o jeito da terra sorrir. Tem um gavião que caça perto do riacho. Fiquei olhando ele. É paciente, espera horas sem se mexer e depois, pá, tudo acaba num segundo. Vesper ouvia essas histórias como se fossem tesouros. Se segurava em cada detalhe, cada coisa que ele via, como se estivesse montando o mundo de novo pelos olhos de Bento. Porque durante muito tempo, o mundo dela tinha sido tão pequeno, só medo e sobrevivência, que tinha esquecido que existiam lobos velhos e flores do campo e gaviões pacientes. Ao meio-dia cozinhavam juntos. No começo, Vesper só olhava da cadeira perto da mesa enquanto Bento trabalhava no fogão de lenha. Mas aos poucos, ele começou a pedir ajuda. Coisas pequenas no começo. Consegue pegar aquela colher para... Mim? Poderia descascar estas batatas? O que acha de cortar as cenouras? E Vesper descobriu que suas mãos ainda sabiam fazer coisas, que não estavam quebradas para sempre, que podiam descascar e cortar e mexer e criar. Havia algo muito curativo nisso, em pegar coisas cruas na batata, cenoura, cebola, carne e transformar em algo que alimenta, em alimentar a si mesma e a este homem que tinha aparecido na sua vida quando ela mais precisou. Pela noite, depois da janta, depois de lavar a louça na água esquentada no fogão, sentavam juntos. Às vezes Bento esculpia madeira.
Tinha mãos habilidosas que podiam fazer a madeira mostrar formas escondidas dentro dela. Fazia colheres, bichinhos, cruzes simples. Suas mãos se mexiam com um cuidado calmo, e Vésper o olhava admirada. "Quem te ensinou?" perguntou uma noite. "Meu avô", respondeu Bento, sem tirar os olhos do pedaço de pau que estava mexendo. "Dizia que esculpir era como rezar, que você tinha que ouvir o que a madeira queria ser, não forçar ela a ser o que você queria. Parece que era um homem sábio. Era assim. Morreu quando eu tinha 12 anos, mas me deixou isso aqui." Levantou a faquinha de esculpir, velha e gasta, mas muito afiada, e me deixou a paciência de esperar as coisas se mostrarem. Vésper pensou nisso, na paciência, em esperar. Ela não tinha tido muita paciência na vida. Sempre tinha sentido que tinha que correr, que tinha que se provar, que tinha que ser mais e fazer mais para merecer o seu lugar no mundo. Mas, aqui nesta cabana simples com este homem calado, estava aprendendo um ritmo diferente. Um que não exigia, um que só era. Uma noite, Bento mostrou o que tinha esculpido durante vários dias. Um passarinho pequeno, cheio de detalhes. As penas estavam marcadas com linhas finas. O bico era pontudo e perfeito. E as asas estavam quase abertas, como se o passarinho estivesse naquele momento de decidir entre ficar no galho ou se jogar no ar. "É para você", disse ele, entregando a figura na palma da mão dele, cheia de calos. Vésper pegou o passarinho com mãos tremendo. Era mais leve do que esperava, macio onde tinha sido lixado, quente do calor das mãos de Bento. Segurou ele contra o peito, sentindo seu peso, sua realidade, e as lágrimas vieram. Aquelas lágrimas que pareciam estar sempre perto de sair ultimamente. "Por que está chorando?" perguntou Bento com voz preocupada, se mexendo como se fosse tirar o passarinho dela. Não é tristeza", disse Vésper rápido, fechando os dedos em volta do bicho. "É só que ninguém nunca me deu algo só por dar, sem esperar nada, sem condições, sem preço." Bento baixou o olhar, sem jeito com o tamanho da emoção, como são a maioria dos homens da sua idade e da sua terra. "Não é grande coisa, só um pedaço de pau." "Não", disse Vésper com força, apertando o passarinho contra o coração. "É muito mais que isso. Procurou as palavras, tentando explicar algo que mal entendia ela mesma. "É a prova de que eu importo. De que eu existo para alguém de um jeito que não é sobre o que eu posso dar ou fazer ou ser. Só porque eu sou." Naquela noite, dormiu com o passarinho de madeira debaixo do travesseiro. E pela primeira vez desde que conseguia lembrar, sonhou que voava. Quando Vésper já andava pela cabana sem se segurar nas paredes, quando a cor tinha voltado para as bochechas dela e as mãos já não tremiam ao segurar uma xícara, Bento decidiu que era hora de ir até a vila. Precisava de compras, farinha, sal, café, óleo para a lamparina. E embora não tenha dito em voz alta, queria que Vésper visse que podia sair para o mundo sem sumir, que podia existir em lugares públicos sem ser apagada. Vila Esperança era um lugarejo pequeno, do tipo que o interior tinha aos montes, uma rua principal de terra batida, um bar que cheirava a cerveja choca e arrependimento, um armazém que vendia de tudo, de prego a doce, uma igreja com uma cruz torta que ninguém tinha se dado ao trabalho de endireitar, e poeira. Poeira que parava em tudo como uma segunda pele, que entrava nos pulmões e nos olhos e na roupa até parecer que o mundo inteiro era da cor da areia. Vésper sentou dura no banco da carroça, enquanto entravam na vila. Usava um vestido que Bento tinha conseguido. Usado, remendado, mas limpo, e um chapéu de palha que fazia sombra no seu rosto. Mas sombra nenhuma podia esconder o medo nos olhos dela. Os olhares começaram antes mesmo da carroça parar. Janelas que se abriam um tiquinho, conversas que paravam no meio. Mulheres que cochichavam por trás das mãos. Homens que ficavam olhando com aquela mistura de curiosidade e julgamento que é a especialidade de lugar pequeno. Bento manteve Vésper perto enquanto caminhavam para o armazém. Não com posse, mas com proteção. A mão dele encostava de leve na parte de baixo das costas dela. Um aviso constante. Estou aqui. Você não está sozinha. Dentro do armazém, o ar era pesado com cheiro de couro e fumo e conserva. O dono,
um homem magro de bigode fino, olhou para eles com olhos espertos. Bento, disse ele balançando a cabeça. E quem é? Uma amiga, respondeu Bento firme, sem dar mais conversa. Comprou o que precisava. Farinha, feijão, café, óleo. Enquanto Vesper esperava perto da porta, tentando ficar invisível. Mas ficar invisível é impossível em lugares onde todos conhecem todos, onde qualquer rosto novo é um acontecimento. Foi ao sair da loja que o encontraram. Ou melhor, que ele os encontrou. Silas Merrill era o tipo de homem que ocupava espaço. Não era tão grande, mas tinha aquele jeito de quem manda. Vestia-se bem, bem demais para um lugar poeirento no meio do nada. Botas brilhando, chapéu sem mancha, colete com corrente de relógio e olhos. Olhos que avaliavam as pessoas como se fossem gado num leilão. Estava parado no meio da rua e quando viu Vesper, algo mudou na cara dele. Reconhecimento. E algo mais feio. Olha só, disse ele, com voz que fingia ser amiga, mas que pingava veneno. A pequena viúva... Arlede, achei que tinha virado comida de urubu. Vesper ficou imóvel, parada de tudo como um bicho que vê o gavião e sabe que qualquer movimento é morte. Bento se mexeu para ficar entre eles de jeito discreto, mas Silas percebeu e deu risada. Então o viúvo Bento virou pastor de almas perdidas, é? Que bondade a sua! Ela não é uma alma perdida, disse Bento, e a voz dele era baixa, mas tinha o peso do ferro. É uma pessoa, e pessoas não são donas de ninguém. Silas inclinou o chapéu, a boca entortando num sorriso que não tinha nada de bom. Todos pertencemos a alguém, Bento. A Deus, ao diabo, as nossas dívidas. A senhora Arlede tem dívidas. Dívidas que foram feitas pelo finado marido e que, pela lei, agora são dela. Não assinei nada, disse Vesper e a voz dela saiu mais forte do que esperava. Bento sentiu orgulho ao ouvir. Nunca soube dessas dívidas. Nunca aceitei elas. Ah, mas não saber não é desculpa, querida. Silas deu um passo à frente. Seu marido deu sua casa. Como garantia? Seu nome estava nos papéis, mesmo que você não visse. E quando não se pode pagar em dinheiro, bom, tem outros jeitos de acertar as contas. A raiva subiu pela garganta de Bento como algo amargo. Conhecia homens como Silas. Homens que usavam a lei como arma, que se aproveitavam de viúvas e órfãos e qualquer um fraco demais para se defender. Homens que chamavam exploração de negócio. Você está comprando briga com o povoado, Bento, disse Silas. Mas agora a voz dele tinha perdido o jeito de deboche. Havia algo mais frio ali. Esta mulher é assunto meu. E quando mexem nos meus assuntos, as pessoas costumam se arrepender. Bento deu um passo à frente e, embora fosse mais velho que Silas, embora seus melhores dias de briga tivessem passado, havia algo no seu jeito que fez vários homens que olhavam do bar ficarem tensos. Não comprei nada. Só fechei uma porta. A voz dele era mansa, quase de conversa, o que a deixava mais perigosa. E se alguém tentar passar por essa porta, se alguém tentar tocar nesta mulher, vai descobrir que eu ainda sei fazer o que precisa ser feito. Por um momento, o tempo pareceu parar. O vento parou de soprar. Os cavalos pararam de se mexer. Até a poeira pareceu ficar parada no ar. Era um daqueles momentos onde tudo podia explodir em briga, onde um só movimento errado podia mudar tudo. Mas então, Silas sorriu e foi pior que qualquer ameaça. Isso não acabou, Bento, nem de longe. Virou as costas e caminhou para o bar, seus passos levantando fumacinhas de poeira. Mas antes de entrar, virou-se mais uma vez. Dê lembranças à sua amiga e diga a ela que quando a lua estiver cheia, farei minha visita, para discutir os termos. A viagem de volta foi calada. Vesper tremia, não de frio, mas de uma mistura de medo e raiva. Medo pelo que Silas podia fazer. Raiva por estar nesta situação, por ter que depender da proteção de outro, por não poder simplesmente viver sem que homens poderosos decidissem que tinham direito sobre ela. Sinto muito, disse ela finalmente com voz quebrada. Eu devia ir embora. Estou trazendo problemas para a sua porta. Bento parou a carroça. De vez, no meio do caminho, virou-se para olhar para ela direto. Não, a voz dele era firme como pedra. Você não vai para lugar nenhum.
E não porque eu esteja mandando, mas porque não vou deixar você voltar para homens que acham que podem te comprar ou vender, ou te ter como se fosse gado. Mas, escuta bem, Vesper. Bento pegou as mãos dela e ela pôde sentir os calos, as marcas, a força. Vivi os últimos 5 anos como um fantasma, existindo, mas não vivendo. E depois te achei, e algo em mim que eu achava que tinha morrido começou a acordar. Não vou deixar aquele sujeito te tirar daqui. Não vou deixar ninguém te tirar. Vesper olhou nos olhos dele, aqueles olhos cor de cachaça que tinham visto tanta dor, e viu algo que a deixou sem fôlego. Não era só proteção, era algo mais fundo, algo que nenhum deles estava pronto para dar nome ainda, mas que estava ali, crescendo como uma planta teimosa em terra seca. E se ele vier? Sussurrou ela. Se trouxer homens, então a gente se prepara. Bento soltou as mãos dela e pegou as rédeas. E se vierem? Bom, que venham. A lua cresceu noite após noite, enchendo como um olho que abre. Bento preparou a cabana. Não com pânico, mas com a calma de um homem que já esteve em situações difíceis antes. Limpou o rifle que tinha sido do pai dele. Passou o óleo. Conferiu se estava carregado. Não porque quisesse usar, mas porque às vezes só de ter força perto já faz a violência pensar 2 vezes. Fechou as janelas mais cedo toda a noite. Garantiu as portas com trancas novas que ele mesmo fez. E mostrou para Vesper o pequeno porão onde guardava comida. Não como esconderijo, mas como último lugar para ir. Se algo acontecer, disse para ela uma noite enquanto mostrava onde estava tudo, você fica aqui até eu vir te buscar. Não sai. Não importa o que ouvir. Vesper balançou a cabeça concordando, mas havia algo bravo nos olhos dela. Não vou me esconder enquanto você luta as minhas brigas. Não é a sua briga. Bento balançou a cabeça. É a briga contra homens que acham que podem pegar o que querem só porque têm poder. Essa briga é de todos. A noite de lua cheia chegou com um silêncio estranho. Não tinha vento. Não tinha barulho de bicho. Até os grilos pareciam estar segurando o fôlego. Bento apagou as lamparinas cedo e sentou perto da janela, o rifle encostado na parede, os olhos fixos na escuridão lá fora. Vesper sentou na cama sem conseguir ficar parada. O passarinho de madeira esculpida estava nas mãos dela, e ela girava ele sem parar, precisando de algo para segurar. Passou 1 hora, 2. O silêncio ficou tão pesado que parecia ter peso. E então, barulhos. Não eram exagerados, não eram claros. Mas Bento, que tinha vivido nesta terra o bastante para conhecer todos os barulhos naturais, ouviu a diferença. O estalo de passos que tentavam ser quietos, o sussurro de vozes mantidas baixas, o barulho de metal de ferradura de cavalo sobre pedras perto demais da cabana. Mexeu-se para a porta, ficando de um jeito que quem entrasse teria que passar por ele primeiro. Vesper ficou de pé, pronta para descer ao porão, mas os pés dela não se mexiam, porque uma parte dela estava cansada de fugir. Uma parte dela queria enfrentar aquilo, fosse o que fosse. As sombras se mexeram lá fora, vultos escuros contra o céu claro da lua. 3, talvez 4. Homens! Não chegaram na porta, só ficaram rondando, como lobos olhando a presa, procurando onde é mais fraco. Bento esperou, cada músculo tenso mas controlado. Não ia atirar primeiro, não ia começar a briga, mas estava pronto para terminar ela se precisasse. Uma voz subiu da escuridão. Não era Silas. Era um dos homens dele. Sabemos que ela está aí, Bento. Só entrega a ela e todos podemos dormir em paz esta noite. Bento não respondeu. O silêncio era a resposta dele. O Sr. Merrill é um homem que entende as coisas. Só quer o que é dele. Papéis assinados, tudo na lei, não precisa ser difícil. Ainda silêncio. Houve um momento de parada, de conversa entre eles. Bento podia imaginar os homens lá fora se olhando, pensando o que fazer. Tinham esperado medo. Tinham esperado conversa. Não tinham esperado este silêncio de pedra. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, as sombras foram embora. O barulho de cascos se afastando no chão duro veio como uma ameaça que decidiu ficar, para depois não que desistiu. Quando teve certeza que tinham ido, Bento se deixou respirar. Virou-se e viu Vesper de pé no meio do quarto, tremendo mas firme. Não se escondeu.
Não chorou, só esperou, com aquela dignidade calma que ele estava aprendendo a admirar cada vez mais. Caminhou até ela e, sem dizer palavra, a segurou nos braços. Vésper se entregou então, encostando a testa no peito dele, sentindo a batida firme do coração. Não chorou, mas se segurou nele como se fosse a única coisa, sólida num mundo que tinha ficado balançando. Não quero voltar para o que eu era, sussurrou ela contra o pano grosso da camisa dele. Não quero ser aquela pessoa assustada que se esconde e treme e espera que os outros decidam a vida dela. Bento passou a mão no cabelo dela devagar, como se cada movimento precisasse ser pensado. Então não volta. A voz dele era grossa, segura. Você é quem decide ser agora, não quem te forçaram a ser. E naquele momento, naquela cabana escura com as sombras da ameaça ainda frescas lá fora, algo mudou entre eles. Uma mudança pequena, mas importante, como quando o chão mexe só um pouquinho, mas toda a paisagem muda. Na manhã seguinte, Bento tomou uma decisão. Não podiam ficar ali, não enquanto Silas continuasse sendo um perigo. Mas também não iam fugir como foragidos. Iam se mudar com estratégia. Conheço um lugar, disse ele para Vésper enquanto arrumavam as poucas coisas. Na Chapada. Maria e eu sonhávamos em construir algo lá algum dia. Nunca chegamos a fazer. Mas tem uma casinha pequena, simples, precisa de reforma, mas é longe. Escondida. É muito longe? 2 dias de viagem de carroça. É terra dura, mas... Bento procurou as palavras. Mas é terra que não é de ninguém como Silas Merrill. É terra que não pergunta quem você é ou de onde veio. Só pergunta se você é forte o bastante para ficar. Vésper balançou a cabeça. Tinha aprendido algo sobre si mesma nas últimas semanas. Era mais forte do que achava. O corpo que ela tinha arrastado quase morta pelo sertão tinha se mostrado aguentador. O espírito que ela achou quebrado tinha se mostrado elástico, capaz de dobrar sem quebrar. A viagem foi longa e cansativa. Cruzaram terras onde o povo era só um boato de longe. Passaram noites debaixo de estrelas tão brilhantes que parecia que dava para pegar. Bento ensinou ela a fazer fogo com pedra e ferro, a achar água olhando o jeito dos passarinhos, a seguir bichos pelas pegadas. E Vésper aprendia cada lição como terra, seca bebendo chuva. Não porque quisesse ser peoa ou caçadora, mas porque cada coisa nova que aprendia era um jeito de ser livre. Cada coisa que aprendia a fazer era um jeito de dizer: não preciso que me salvem. Posso me salvar sozinha. Quando finalmente chegaram na Chapada, Vésper ficou sem ar. Era como se tivessem passado para outro mundo. Paredões de pedra em camadas de vermelho, laranja, rosa, roxo, cores que não pareciam de verdade, mas que ali eram tão reais quanto o ar. A chapada se abria como um corte na terra, mas era um corte bonito, do tipo que mostra o que tem por dentro das coisas. Um rio corria pelo fundo, uma fita de prata sob o sol. Árvores cresciam em grupos perto da água, árvores que cochichavam segredos com cada vento. E o silêncio. O silêncio era enorme e completo, do tipo de silêncio que faz os seus pensamentos parecerem barulhentos demais. Vésper procurou palavras e não achou nenhuma que servisse. É como o começo do mundo. Ou o fim, disse Bento. Depende de como você olha. A cabana estava meio caída, como ele tinha avisado. O telhado tinha buracos. As janelas estavam quebradas. A porta estava pendurada num só ferro. Mas tinha paredes boas, estrutura firme, e tinha algo mais importante: chance de ser algo. Durante as semanas seguintes, trabalharam. Vésper aprendeu a pregar tábuas, a misturar barro com palha e água, a consertar telhados. Suas mãos, que tinham sido macias e cuidadas na vida de antes, ficaram cheias de calos e farpas. E cada calo era uma medalha de honra. Cada farpa era a prova de que estava construindo algo de verdade. Bento ensinou paciência para ela, como medir 2 vezes antes de cortar, como esperar o barro secar antes de colocar a outra camada, como trabalhar com a madeira em vez de brigar com ela. E Vésper ensinou para Bento algo que ele tinha esquecido: como rir, como achar alegria em momentos pequenos, como deixar o passado ser passado em vez de um peso o tempo todo. Uma tarde, enquanto consertavam,
Uma parte do telhado, Vesper achou uma flor crescendo numa fresta da pedra. Era minúscula, quase do tamanho da unha dela, com pétalas roxas tão finas que pareciam feitas de papel de seda. Que algo tão frágil pudesse existir num lugar tão duro parecia impossível. Parecia um milagre. Segurou ela com cuidado sem fim, como se fosse o objeto mais caro do mundo. Bento viu e sorriu, aquele sorriso raro que fazia os cantos dos olhos dele enrugarem. O sertão não é bonzinho, disse ele, mas às vezes abre espaço para quem teima em viver. Vesper guardou a flor no caderninho que tinha começado a carregar. Tinha começado a escrever de novo, não como a obrigação que era quando era a esposa de respeito de William Arledge, mas por necessidade. Precisava anotar aquilo, aquela mudança, aquele renascer. Precisava de palavras para o que estava sentindo, porque os sentimentos eram grandes demais para ficarem só dentro dela. Escreveu: aprendi hoje que a beleza não é sobre ser perfeito. É sobre teimar. É sobre a flor que cresce no racho, o rio que continua correndo mesmo quando o sol tenta secar ele, o coração que bate mesmo depois de ter sido quebrado tantas vezes que devia ter desistido. Estou aprendendo a ser como essa flor. Pequena, talvez. Frágil, com certeza. Mas aqui, teimosamente aqui. Com o passar dos meses, a cabana mudou de ruína para casa. Não era chique. Nunca seria. Mas funcionava. Era boa. Era deles. Vesper pendurou cortinas que costurou de pano que Bento trouxe da última viagem à vila mais perto. Bento fez prateleiras para os poucos livros que tinham, uma mesa maior para poderem comer juntos com conforto, uma cama nova porque a velha tinha apodrecido com a umidade. E criaram uma língua própria. Não de palavras, mas de gestos. Uma língua particular que só eles dois falavam. Quando Bento deixava flores do campo na mesa da cozinha, queria dizer: pensei em você enquanto estava lá fora. Quando Vesper fazia café extra forte, queria dizer: sei que hoje vai ser difícil, mas você aguenta. Quando ele consertava as botas dela sem ela pedir, queria dizer: quero que você continue andando para frente. Quando ela tricotava com lã grossa que conseguia das ovelhas de um vizinho, fazendo blusas e mantas, queria dizer: quero que você esteja quente quando eu não estiver perto. 3 vezes ao dia, continuava sendo o ritual deles. Mas agora tinha mudado. Já não era só sobre sobreviver ou sarar. Era sobre se ligar um ao outro. Pela manhã, acordavam quando o sol mal começava a pintar a beirada da Chapada de Ouro. Bento fazia café, enquanto Vesper lavava o rosto na água fria da jarra. Sentavam no pequeno alpendre que tinham feito juntos, olhando como a luz mudava as cores das pedras, e dividiam o silêncio bom de pessoas que já não precisavam encher cada momento com falação. Ao meio-dia, cozinhavam juntos. Tinham criado um jeito de mexer. Ele cortava, enquanto ela mexia a panela, ela temperava, enquanto ele lavava. Suas mãos se encostavam ao passar as coisas, e cada toque era um aviso. Você não está sozinho. Estou aqui. Pela noite, depois da janta, depois de lavar a louça na água esquentada no fogão, sentavam juntos. Bento esculpia. Sempre esculpia. As mãos dele precisando estar ocupadas. E Vesper escrevia, ou lia em voz alta dos livros que tinham juntado, ou só ficava olhando o fogo dançar. Mas uma noite, o silêncio pareceu diferente. Carregado. Como o ar antes de uma chuva. Vesper deixou o caderno de lado e olhou para Bento. Olhou de verdade. Não só um olhar de passagem, mas um olhar fundo. Viu as linhas em volta dos olhos dele que tinham ficado menos fundas nos últimos meses, como se a felicidade estivesse apagando algumas marcas da dor. Viu como as mãos dele, tão duras e cheias de calos, seguravam a faquinha de esculpir com um cuidado que não se esperava. Viu como a luz do fogo fazia os olhos dele parecerem mais novos, mais vivos. Me conte sobre ela, disse Vesper. Sobre Maria. As mãos de Bento pararam. Por um longo tempo ela achou que ele não ia responder, que tinha passado de algum limite invisível. Mas então ele deixou a faca e o pedaço de madeira de lado e olhou para o fogo. Era professora, começou ele, a voz como pedra sobre água, na escolinha da vila. Adorava ler em voz alta. Tinha uma voz que fazia até a conta de somar parecer poesia. Sorriu, um jeito triste, mas de verdade.
Fazia pão que cheirava a céu. É o único jeito que consigo explicar. Quando ela assava, a casa toda enchia com aquele cheiro. E por um momento tudo parecia perfeito. Como se nada de ruim pudesse existir num mundo onde existia aquele pão. Como ela morreu? Vesper perguntou mansinho. Febre. Bento fechou os olhos. Veio rápido. Um dia estava bem, no outro estava queimando. O doutor mais perto era 2 dias de viagem. Quando chegou, a voz dele falhou um pouco. 3 dias. Foi só isso. 3 dias para passar da vida para a morte. Vesper saiu de onde estava sentada e se ajoelhou na frente dele, pegando as mãos dele nas dela. Sinto muito mesmo. Durante anos eu me culpei. Bento abriu os olhos e Vesper viu lágrimas ali, brilhando na luz do fogo, mas sem cair. Se eu tivesse sido mais rápido para buscar o doutor, se eu tivesse rezado melhor, se eu tivesse... Balançou a cabeça, mas o pior castigo não foi a morte dela. Foi o que veio depois. Foi parar de viver enquanto ainda respirava. Foi virar assombração. Vesper apertou as mãos dele. Ela ia querer que você fosse feliz. Qualquer um que te amasse ia querer isso. Eu sei. Bento balançou a cabeça devagar. E acho que finalmente estou aprendendo como. Com você. Por causa de você. Graças a você. O ar entre eles mudou. Ficou mais grosso, mais pesado. Vesper sentia cada respiração, cada batida do coração, cada pedacinho de espaço entre os dois. Bento, disse ela, a voz mal saindo como um sussurro. Eu também estou aprendendo. A viver, a querer viver. E é porque você me ensinou que ainda tem bondade no mundo, que ainda tem motivos para ficar. Ele levantou uma mão e, com um carinho que a deixou sem fôlego, tocou a bochecha dela. Era a primeira vez que ele tocava nela desse jeito. Não como quem cuida, não como quem protege, mas como homem que olha para a mulher e vê algo bonito. Não sou bom com as palavras, disse ele. Nunca fui, mas preciso que você saiba. Procurou as palavras certas. Preciso que você saiba que estes meses com você me deram algo que achei que tinha perdido para sempre. O quê? Perguntou Vesper, embora achasse que sabia a resposta. Esperança. E então, devagar, dando tempo para ela se afastar se quisesse, Bento se abaixou e a beijou. Não foi nada exagerado. Não foi aquela paixão de fogo dos livros. Foi suave, testando, como uma pergunta mais do que uma afirmação. Mas quando Vesper respondeu, quando os lábios dela se mexeram contra os dele com o mesmo carinho de teste, foi como se algo se encaixasse no universo, como se 2 peças que estavam se procurando finalmente se achassem. Quando se separaram, os 2 estavam tremendo. 3 vezes ao dia, murmurou Vesper, e havia algo na voz dela, algo brincalhão, algo vivo, algo totalmente novo. Bento piscou, sem entender no começo, e depois entendeu. E deu risada, uma risada de verdade e cheia que Vesper nunca tinha ouvido dele. 3 vezes ao dia? Repetiu ele. E havia carinho na pergunta, e humor, e promessa. Pelo menos, disse Vesper, sorrindo com uma coragem que espantou ela mesma. E naquela noite, na cabana que tinham construído juntos, na chapada que não era de ninguém a não ser da própria terra, acharam um jeito diferente de dizer 3 vezes ao dia. Um jeito que não era sobre sobrevivência, mas sobre viver. Não era sobre curar feridas, mas sobre criar algo novo. Amaram-se com o carinho de quem entende como a felicidade é frágil, com o respeito de quem perdeu demais para achar que algo bom é garantido. E quando finalmente dormiram, enrolados em lençóis e braços, Vesper sonhou com passarinhos que não só abriam as asas, mas que voavam de verdade. O inverno chegou na chapada como uma visita quieta. Não foi a tempestade feia que Vesper tinha imaginado, mas uma descida devagar para o frio. As manhãs amanheciam com o gelo pintando desenhos de renda nas janelas. O rio corria mais devagar, como se também estivesse com sono, mas dentro da cabana tinha calor. O fogo estava sempre aceso, alimentado com lenha que Bento cortava todo dia. Vesper tinha aprendido a fazer ensopados que duravam dias, sopas grossas que enchiam a barriga e a alma. Tinham guardado comida, feijão seco, milho, farinha, carne de sol. Não viveriam no luxo.
mas viveriam. A rotina de 3 vezes ao dia continuou, mas tinha mudado tudo. Já não era só ordem, era proximidade. Era amor mostrado em ações repetidas até virarem sagradas. Pelas manhãs acordavam juntos, o corpo de Bento encostado no de Vésper como um escudo. Ficavam assim uns momentos, só sentindo o calor um do outro, antes que o dia pedisse movimento. Depois café, feito por quem levantasse primeiro, dividido em canecas lascadas enquanto olhavam a luz mudar lá fora. Ao meio-dia, cozinhavam um do lado do outro, seus movimentos combinados depois de meses de treino. Vésper tinha descoberto que tinha jeito para os temperos, para saber certinho quanto sal, quanta pimenta, quanto tempo. Bento tinha descoberto que gostava de lavar a louça, o ritual calmo da água quente e do sabão. Pelas noites, a proximidade ficava mais funda. Às vezes era física, corpos se procurando debaixo das cobertas, aprendendo caminhos novos de pele e suspiro. Outras vezes era de sentimento, conversas que iam até de madrugada, segredos contados, medos admitidos, sonhos confessados. Vésper escreveu no seu caderno: aprendi que o amor nem sempre chega como tempestade. Às vezes chega como rotina, como mãos que seguram uma xícara de café exatamente como você gosta, como alguém que percebe quando você está quieta e te dá espaço, como um homem que diz 3 vezes ao dia, e faz isso mesmo quando está cansado, mesmo quando a vida pesa, mesmo quando seria mais fácil esquecer. O amor é Bento esculpindo um segundo passarinho, este com as asas todas abertas, e deixando no meu travesseiro sem falar nada. Durante esses meses frios também vieram visitas. Não muitas, a Chapada era longe e o inverno não ajudava nas viagens, mas algumas. Uma mulher chamada Clara, que tinha fugido de um casamento onde as palavras cortavam mais fundo que facas. Véspera recebeu sem perguntas, deu espaço, tempo, segurança. Ensinou para ela que a voz dela ainda era importante. Um jovem chamado Tomás, que tinha sido expulso de casa por amar de um jeito diferente. Bento ensinou ele a trabalhar com as mãos, a achar motivo na construção. Ensinou para ele que o valor de um homem não está em quem ele ama, mas em como ele ama. Uma senhora chamada Esperança, que tinha perdido tudo num incêndio. Vésper e Bento fizeram lugar para ela na mesa deles, na casa deles, na vida deles. E Esperança, com suas histórias antigas e mãos que sabiam fazer mágica com linha e agulha, ensinou para eles que família não é só sangue, é escolha. A cabana cresceu, não de tamanho, mas de espírito. Virou abrigo, virou santuário. E Vésper descobriu que ajudar os outros a sarar ajudava a sarar ela mesma. Que dar o que tinha recebido, bondade, paciência, lugar para respirar, aumentava a bondade em vez de diminuir. Quando a primavera derreteu a neve e pintou a chapada de verde novo, Bento sugeriu algo que Vésper estava evitando pensar. A gente devia voltar para a Vila Esperança. Vésper sentiu o estômago apertar. Por quê? Porque você não pode fugir para sempre. Bento pegou a mão dela. E porque você merece andar por aquela vila de cabeça erguida. Merece que todos vejam quem você é agora, não quem te obrigaram a ser. Ele tinha razão, claro, mas isso não fazia ser mais fácil. A viagem de 2 dias pareceu 2 semanas. Cada légua que chegava mais perto de Vila Esperança fazia o peito de Vésper apertar um pouco mais. Mas Bento estava ali, a presença dele certa e calma. E Vésper lembrou para si mesma: você já não é aquela mulher. Não mais. Entraram em Vila Esperança ao meio-dia, quando o sol estava alto e as sombras eram curtas. Vésper usava um vestido novo que ela mesma tinha costurado, simples mas bem feito, com pontos firmes. Um chapéu de palha que fazia sombra, mas não escondia o rosto dela. Botas que ela mesma tinha consertado. Os olhares começaram na hora, mas desta vez Vésper segurou eles. Olhou nos olhos das mulheres que cochichavam, dos homens que avaliavam, e não desviou o olhar. Caminharam direto pela rua principal, Bento ao lado dela, mas não na frente. Iguais. Vésper sentiu cada passo como uma vitória pequena, cada respiração como um ato de teimosia. Silas Marrow saiu do bar como se estivesse esperando por eles. Provavelmente estava.
Lugares pequenos dão um jeito de saber quando alguém importante volta. Parou no meio da rua, a sombra dele ainda tentando ocupar espaço demais, mas quando Vesper olhou para ele, viu algo diferente. Viu ele como realmente era, não um gigante, mas um homem pequeno com poder emprestado. Senhora Arledge. A voz dele tinha aquele jeito de educação falsa. Que surpresa ver a senhora recuperada. Vesper deu um passo à frente e a voz dela saiu clara e firme. O que eu fui não te pertence, Sr. Merrill. E o que eu sou, eu construí com minhas próprias mãos. Silas deu risada, mas o barulho era oco. Palavras bonitas, mas dívidas são dívidas. Não. Vesper balançou a cabeça. Dívidas são mentiras quando são baseadas em enganação. Meu marido nunca teve minha permissão para usar meu nome. Nunca assinei nada. E não vou pagar por escolhas que nunca fiz. A lei, interrompeu Bento. A voz dele baixa, mas que atravessava. Precisa de prova. Precisa de papéis com assinaturas de verdade. Você tem eles, Merrill? O silêncio que veio depois foi resposta que chegava. Vesper sentiu algo quebrar dentro dela. Não de um jeito ruim, mas como quando uma casca quebra, para deixar sair algo novo. Durante meses eu achei que tinha que fugir de você, que tinha que me esconder. Olhou em volta para todas as pessoas que olhavam. Mas não tenho mais medo, porque aprendi uma coisa. O poder que você tem sobre mim só existe se eu te der, e eu não te dou mais. Silas abriu a boca, mas não saíram palavras, porque Vesper tinha razão, e ele sabia, e todos sabiam. O poder dele sempre tinha sido ilusão, segurado só pelo medo dos outros. Vesper virou as costas e caminhou de volta para a carroça. Bento seguiu ela, mas antes de subir, olhou para Silas uma última vez. Se você algum dia voltar a mexer com ela, se pelo menos disser o nome dela, vai se ver comigo, e com a lei de verdade, não a versão que você andou entortando para o seu lado. De volta na estrada, quando Vila Esperança era só poeira para trás, Vesper começou a chorar, não de tristeza, mas de alívio, de liberdade. Bento parou a carroça e segurou ela enquanto ela chorava no peito dele. Já acabou, murmurou ele. Já acabou. E era verdade. Aquela parte da vida dela, aquela versão dela mesma, finalmente estava enterrada. Os anos que vieram foram de construção lenta e certa. O refúgio na Chapada cresceu, não de um jeito doido, mas natural. Uma cabana virou 2, depois 3. Não porque Vesper e Bento quisessem construir um império, mas porque continuavam aparecendo pessoas que precisavam de um lugar para sarar. Vesper abriu uma escolinha. No começo era só ela ensinando a Clara a ler, o Tomás a escrever. Mas a conversa correu. Outras mulheres vieram. Mulheres que nunca tinham tido a chance de estudar, que tinham sido mantidas sem saber de nada, porque quem não sabe é mais fácil de mandar. Vesper ensinou letras, números, mas mais importante, ensinou que as vozes delas eram importantes. Bento continuou trabalhando com cavalos, mas também começou a ensinar. Homens jovens sem pai, mulheres que queriam ser donas de si, pessoas expulsas de outros lugares. Ensinou trabalhos, mas mais importante, ensinou respeito próprio. A comunidade criou costumes próprios. Aos domingos comiam juntos. Uma mesa comprida debaixo das árvores, com comida que todos tinham ajudado a fazer. Não tinha quem mandava mais, não tinha julgamento. Só gente dividindo comida e risada e lugar. Comemoravam as vitórias pequenas. A primeira colheita boa da Clara. O primeiro cavalo que o Tomás domou sozinho. A primeira blusa que Esperança terminou para vender na vila. Cada coisa conseguida era comemorada como se fosse milagre, porque de um jeito era mesmo. Vesper escreveu: aprendi que a cura não é algo que você faz sozinho. É algo que você divide. Cada pessoa que passa por aqui me ensina algo novo sobre como o espírito da gente aguenta. Sobre como podemos nos quebrar e mesmo assim nos montar de novo. Talvez não do mesmo jeito, talvez com as marcas aparecendo, mas mais fortes por termos sido quebrados. E nas noites, quando todos tinham ido dormir, Vesper e Bento sentavam no alpendre deles, agora maior, com 2 cadeiras de balanço que Bento tinha feito, e olhavam as estrelas. Você algum dia imaginou isso? Perguntou Vesper uma noite. O que certinho? Tudo. Nós.
esta vida, esta comunidade. Bento pensou por um longo tempo. Quando eu te achei, só pensava em te manter viva. Não pensava em... Apontou para as cabanas, para a vida que tinham feito. Não achava que ainda era possível ter isso. Eu também não. Vesper pegou a mão dele. Quando você me achou, eu só queria parar de existir, mas você não me deixou desistir. Não podia. Bento apertou a mão dela. Algo em mim sabia que se eu te deixasse ir, estaria deixando ir minha última chance de voltar a viver de verdade. Balançaram-se num silêncio bom, do tipo de silêncio que só dá para ter entre pessoas que se conhecem muito. Os anos passaram com aquela rapidez que o tempo tem quando você está feliz. Não porque os dias fossem menos, mas porque cada dia valia a pena ser vivido. O cabelo de Bento ficou todo branco, como neve sobre pedra escura. As rugas em volta dos olhos de Vesper ficaram mais fundas, mas eram rugas de risada, de sol, de vida vivida de todo e sem pedir desculpa. Os corpos deles mudaram. Ficaram mais lentos, mais duros nas manhãs de frio. Mas as mãos deles ainda se procuravam no escuro. Os lábios ainda se encontravam com o mesmo carinho de teste daquele primeiro beijo. 3 vezes ao dia ainda. Significava algo, embora agora fosse mais risada que paixão, mais companhia que pressa. A comunidade deu certo, não de ficar rico. Ninguém ficou rico na Chapada, mas de ter motivo. Virou um lugar conhecido em toda a região como abrigo para os perdidos, para os quebrados, para os que precisavam de um segundo começo. E a história de Vesper e Bento virou história de contar. Não por briga ou tragédia, mas por algo mais raro, pela coragem calma de começar de novo, pelo poder da bondade feita todo dia, pela prova de que o amor pode crescer até em terra dura se você molhar ele todo dia. Vesper continuou escrevendo. Seus cadernos ficaram muitos, cheios de coisas que via, de poesias, de histórias das pessoas que passavam pela vida dela. Com o tempo, com o incentivo de Bento, começou a mostrar eles. Primeiro só lendo em voz alta, nas jantas da comunidade. Depois, mandando para um jornal numa cidade maior. Depois, vendo suas palavras no papel, lidas por gente que não conhecia, mexendo com vidas que nunca ia ver. O que ela escrevia não era sobre sofrimento, embora o sofrimento estivesse ali. Eram sobre vencer, sobre como o espírito da gente pode pegar o pior e virar em algo que ajuda os outros, sobre como o cuidado, quando é todo dia, pode montar o que a maldade quebrou. Bento continuou esculpindo. Sua coleção cresceu, passarinhos em todos os jeitos, cada um mostrando uma parte diferente do voar, da dúvida para a decisão, do medo para a liberdade. Deu alguns para pessoas que iam, embora lembrancinhas esculpidas de que podiam voar se escolhessem. Uma manhã, muitos anos depois daquele primeiro amanhecer, quando Bento achou Vesper quase morta no sertão, ela acordou antes da aurora. O corpo de Bento estava quente do lado dela, a respiração dele funda e certa. Ela saiu da cama com cuidado para não acordar ele e foi para o alpendre. A chapada estava pintada com as cores de antes do sol nascer. Roxo escuro em cima, rosa fraquinho no horizonte. As estrelas ainda brilhavam, mas estavam começando a sumir, dando lugar para o sol que viria. Vesper segurou uma xícara de café, feito certinho como ela gostava depois de todos esses anos, e olhou a paisagem que tinha virado casa. As cabanas onde dormiam, pessoas que tinham achado abrigo. O quintal que tinham aumentado ano após ano. O rio que continuava correndo, teimoso e sem parar. Pensou na mulher que ela tinha sido, a mulher quebrada no pó, achando que não merecia ser salva. E pensou na mulher que era agora, não perfeita. Ainda com cicatrizes, ainda com dias difíceis, mas viva, totalmente alegremente viva. Bento saiu minutos depois, também com café, e parou do lado dela. Não disseram nada no começo, só olharam o sol começando a subir pela beirada da chapada, pintando tudo de ouro. 3 vezes ao dia, murmurou Vesper finalmente. Bento olhou para ela, sorrindo com aquele sorriso cansado, mas muito feliz que tinha ganhado com os anos. Ainda, confirmou ele. Sempre, prometeu ela, porque tinham aprendido que ser salvo não acontece de uma vez só. Não é uma coisa de cinema, um momento único de socorro. É uma escolha que se faz toda hora. É aparecer, de novo e de novo,
É cuidar mesmo quando é difícil. É ficar mesmo quando seria mais fácil ir embora. É 3 vezes ao dia. Manhã, meio-dia, noite. De novo e de novo. Até que a rotina vira ritual. Até que o ritual vira amor. Até que o amor vira vida. O sol terminou de subir. E o mundo encheu de luz. Vésper sentiu a mão de Bento achar a dela, os dedos se encaixando com o jeito de quem faz isso há décadas, e soube, com a certeza de quem viveu algo de verdade, que tinha achado o que não sabia que estava procurando. Não ser perfeito, não falta de dor, mas estar ali, ser certo, alguém que aparecia, alguém que ficava, alguém que dizia com o que fazia mais do que com o que falava: você é o bastante, você é vista, você é amada. Entraram juntos na cabana, onde o dia esperava com todas as coisas conhecidas para fazer. Bento começou a fazer o café da manhã enquanto Vésper atiçava o fogo. Mexiam-se um perto do outro com o jeito dos anos, sabendo o que o outro precisava, enchendo os lugares vazios. E lá fora, no quintal que tinham plantado juntos, uma flor nova começava a abrir. Pequena, frágil, mas teimosamente ali, crescendo em terra que algum dia pareceu dura demais para ter vida, provando que, com cuidado que chega, com paciência que chega, com amor repetido dia após dia, até o sertão pode dar flor. Vésper olhou pela janela e viu a flor. Sorriu, porque entendia agora o que não tinha entendido no começo, que ela era aquela flor, que todos nós somos aquela flor, esperando a fresta certa, o cuidado certo, a pessoa certa que apareça 3 vezes ao dia e nos lembre que vale a pena teimar em viver. Bento notou o sorriso dela e perguntou: no que você está pensando? Vésper virou para ele, este homem que tinha salvado ela ao não deixar que ela desistisse. Este homem que tinha amado ela de volta para a vida com paciência sem fim e bondade que não cansa. Penso, disse ela, que às vezes a vida não se salva com grandes coisas de herói. Às vezes se salva com o que é simples, com o que se repete, com o que é certo. 3 vezes ao dia, disse Bento, entendendo tudo. 3 vezes ao dia, confirmou Vésper. E naquele momento simples, naquela cabana no meio de uma chapada que o resto do mundo quase não conhecia, 2 pessoas que tinham estado quebradas acharam o seu jeito de estarem inteiras, não apagando o passado, não fingindo que a dor nunca existiu, mas construindo algo novo sobre o que sobrou, porque é isso que a gente faz, a gente sobrevive, a gente sara, a gente constrói, a gente ama, 3 vezes ao dia, até que um dia você olha em volta e percebe que o que construiu não é só sobrevivência, é vida, vida de verdade, cheia, bonita.